Fala pessoal, como é que vocês estão? Nesse episódio, nós estamos recebendo uma convidada extraordinária. Eu tive que orar muito ao Senhor Jesus. Eu tive que falar, Senhor, envia um anjo da patente mais alta que você tiver para ir ao encontro dessa pessoa, para ela conseguir vir aqui no nosso programa com vocês, Natiele Santos. Como é que você tá, Nath? Tô bem, João, graças a Deus. Fico muito honrado, feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando esse projeto lindo. Amém. E é Obrigada. isso. Vamos ver o que Deus tem pra nós aí de Aleluia. noite. Bom, desde já eu quero te falar, pode ficar à vontade. E a casa é sua, depois do culto, né? Aquela prosa, né? Que a gente sempre conversa, né? Nas nossas igrejas. E conta pra gente, quem é a Natiele Santos? Natiele Santos é uma menina uma mulher, né? Que vive Show, isso aí. os propósitos do Senhor. Eu tenho isso como prioridade na minha vida, né? Aleluia, Viver amém. o que o Senhor sonhou pra mim. Glória a O Deus. Senhor tem pra mim, pra minha vida. E não o que eu almejo, o que eu desejo. Que lindo. Onde começou o seu ministério? Fala um pouquinho pra gente do início da sua trajetória aí. Bom, eu comecei cantando, né? Louvando na igreja. As pessoas perceberam ali, né, o dom. E comecei a receber convites, né? Naturalmente, de um convite de uma igreja partia para outros. E nisso foi nascendo o desejo em mim, no meu coração, de atender, né, mais convites. E fui conhecendo, tomando conhecimentos que outras pessoas tinham ministério, né? Porque eu era bem nova, eu tinha 8 anos de 8 idade. anos. E eu quis isso pra minha vida, eu aceitei, Esse né, chamado do esse chamado Senhor. na minha aham. vida, Com 8 anos de idade. com 8 anos Ah, de já que eu idade. tava já nas igrejas, já atendia também algumas igrejas também. Já atendia ou não? Sim, Atendia tudo também? começou assim, atendendo algumas igrejas e depois de um bom tempo, que eu vou chegar lá, eu acredito ainda no nosso assunto, Deus usou a minha mãe, né, meus pais. Pode concluir Eles daí, me pode continuar daí. contaram, pode? Pode. Eles me contaram que quando meus pais estavam juntos, né, casados, Deus usou um pastor para revelar à minha mãe que ela estava grávida, ela não sabia que estava grávida. E foi tudo muito claro, sabe? Uhum. A profecia, assim, a revelação, né? Deus falou que ela estava grávida, que era uma menina, Aleluia. e que aos 15 anos essa menina gravaria seu primeiro trabalho. E tudo aconteceu assim, naturalmente. Como essa profecia foi falada. Como essa profecia foi falada. Até então, os meus pais não tinham me trazido esse conhecimento, né, dessa revelação. Aí eu comecei a cantar numa igreja, aí começou a surgir os convites, né, naturalmente, como eu falei. Uhum. E a partir daí, pessoas começaram a me pedir trabalhos e eu, trabalho nova, né? Uhum. E a gente sempre viu, assim, cantores grandes, mas não sabia que outros estavam começando assim, né, com uma gravação de CD aqui, um clipe ali. Uhum. Eu era muito nova. E eu perguntei meu pai um dia, minha mãe, eu falei assim, pai, eu talvez esteja sonhando muito, né? Porque a Uhum. gente veio de uma família simples. O que você acha? Será que seria possível um dia eu gravar um trabalho? Isso eu tinha o quê? Deve que eu tinha uns 10 anos de idade. Já fazer já essa oração já, o Senhor. Isso. Caramba. E, lógico, também outras igrejas que eu passei adorando nessa faixa de idade aí, as pessoas já queriam, já traziam, né, as promessas do Senhor pra minha vida, conforme A Deus ia palavra usando. revelada. Isso, aham. da palavra revelada. Eu sentei com os meus pais, eles apoiaram meu ministério, abraçaram, falaram assim, não, nós vamos se esforçar, quem sabe, né, Deus vai abrindo as portas, se é um plano pra ele, pra sua vida. E com isso a minha família foi abraçando meus trabalhos, meus Ah, projetos, então as acreditaram ali já oportunidades. no seu ministério já, né? Exatamente. Tanto que meus Começaram a pais, investir. aham. minha família foi muito elogiada por isso, porque são poucas famílias que abraçam, Com né? E certeza. também pelas condições. E eu tive essa oportunidade, graças a Deus, essa benção da minha família estar abraçando um propósito do Senhor pra minha vida. Isso foi desde o início, já com nessa oração, a partir dessa oração de 10 anos pra frente ali, já Isso. começaram a acreditar já. Já começaram a acreditar. Foi daí que surgiu meu primeiro trabalho, né? Nós gravamos umas 10 faixas aí e montamos um CD Perfeito. Na época CD ainda. Transparência, aham. isso, Transparência. E lá, quando o CD estava prestes a chegar, eu tinha gravado ele com 14 anos. Meus pais não lembraram dessa promessa
de quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eles nunca me Aham, contaram, aham. nunca me contaram. Nossa. E quando eu tava prestes a chegar, eu lembro que chegou dias antes do meu aniversário pra fazer 15. Que foi a data, assim, que Deus especificamente usou o irmão pra falar que chegaria o CD. Que lindo. Meu pai lembrou. Minha mãe mexendo lá no Facebook, ela viu o pastor que trouxe, né, essa palavra revelada pra minha vida, pra vida deles também. E ela contou pra mim, meu pai contou pra mim, eles lembraram. Nossa, você lembra? Aí aquilo ali foi clareando a mente deles, eles tentaram. Eu falei, não, me conta mais sobre isso aí, porque como assim? Eu não sei. Né, algo sobre... E aí eles falaram pra mim, eles contaram, né, sobre... No a profecia. aniversário ou pós um pouquinho? Foi uns dias antes do Um meu dia antes do aniversário. aniversário. Eles me contaram. E tava, tipo Caramba. assim, já tava na Esperaram fábrica. 14 anos, quase 15 anos de vida. Tá vendo? Mas que coisa. Eu briguei com eles depois. E aí, contar essa revelação pra você. E aí eu comecei, meu ministério só cresceu, cresceu. Nós vendemos muitas cópias de CD, graças a Deus. Foi um trabalho muito bem aceito aqui no estado. O Transparência. O Transparência. Por que esse nome? Era música de trabalho, Era música de trabalho. ou tem alguma história? Não tem uma história. Era música de trabalho. Ok, Mas então, é uma obrigado. mensagem muito forte pros pentecostais. Ai, nossa, que bacana. Então, já com 15 anos, tão nova também, já acreditar, porque foi falada recentemente, né? Sim. Essa profecia, mas já era atuante no ministério, você já se envolvia, né? Sim. Por isso que eu acho que não foi tão surpreendente assim. Era algo muito novo. Ah, tá. Ok. Né, pra mim, assim, porque eu não tinha muito conhecimento, né? Eu não conhecia os cantores aqui, Aham. né? Era algo totalmente novo pra mim. Era algo, assim, que eu via no YouTube, os cantores, sabe? E foi, assim, uma coisa linda que Deus fez. Caramba. Que A incrível. gente viver, né? Algum propósito do Senhor é incrível. E sim, participou da equipe de louvor também? Ou do grupo dos jovens ali? Já era dentro da igreja, do departamento que você... Sim, porque a minha família, ela sempre foi um lar cristão, né? Uhum. Desde os meus avós, Amém. meus tios, Glória a a Deus. maioria, graças a Deus, eu tenho Amém. essa bênção de ser a maioria cristão. E aí, os meus pais sempre me criaram nos caminhos do Senhor, né? Sempre ali, firmes, né? Em deixar eu tenho um irmão também, deixar nós dois sempre firmes ali nos caminhos. Aí, entre um trabalho e outro na igreja, eu sempre gostei, sempre tive gosto. Por essa parte da música ali, da apresentação em música, si. isso de conjunto. E era algo particularmente dentro de mim. Meus pais nunca me forçaram a fazer, sabe? Nossa, que bacana. Nunca me forçaram a ir na igreja. Floresceu já com você. Isso, meu ministério foi algo, assim, da parte de Deus mesmo, que eu pedi aos meus pais, como eu falei aqui, eu sentei um dia, conversei com eles da possibilidade de um dia estar gravando um trabalho. E aí, Deus foi trabalhando. Aleluia. Então, de 15 anos, você gravou o primeiro CD, né? Transparência. E depois, qual foi os outros projetos? Aí, tive algumas oportunidades ministeriais, né? Muitas igrejas aqui me abraçaram, muitos eventos, pastores, né? Aí eu gravei o segundo trabalho, foi com 18 anos. 18 anos. Da Janela pra Deus. Isso. Nome bonito. Da Janela pra Deus. Esse tem história. Tem história. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Então, tem uma história assim, né? Achei lindo o nome da Janela pra Deus. Isso. E o repertório, assim, muito lindo, mais puxado, assim, pra um... Talvez sertanejo, não acho. Mas, assim, né? Nessa E pegada. depois nós gravamos O Maior Tesouro, que foi o meu último trabalho. Foi o trabalho, assim, que eu posso dizer que eu me achei, né? Eu tava, assim, numa procura meio que de estilo, vamos dizer. Perfeito. Uhum. E foi quando a Cassiane, ela lançou uma música Lugar da Tua Presença, que era um worship pentecostal. Perfeito. Uhum. E Entendo. Falei assim, eu acho que é isso que eu quero. Perfeito. Essa pegada, né, que eu quero dizer. Eu conheço, ela lançou no CD Nível do Céu, se eu não me engano. Isso, O Lugar da Tua Presença. Tanto que Perfeito, todo mundo, né, fala, nossa, Natália, esse louvor é sua cara. Perfeito, E O Maior perfeito. Tesouro, eu, né, com essa ideia do que eu já tinha descoberto através desse louvor da Cassiane, eu trouxe pro Maior Tesouro. Foi aí que eu acho que de todos os trabalhos que eu gravei, não que eles, né, eles têm a história deles. Mas desse teve a sua identidade. O que eu você realmente sentiu. gosto, que eu quero. Como cantora, como interpretação, como expressão vocal. Você acha que
Esse foi o... Essa pegada, o chip bem pentecostal. É, assim, é. sabe? E vocês aguardem, tá? A gente vai cantar ele hoje. A gente não. A Natiele vai cantar ele hoje Ai, eu sei. pra nós. E vai ser maravilhoso. Fica aí ligadinho, hein? Vamos lá. No caso, algum fato marcante durante a execução do CD? A escolha do repertório, por exemplo. Como é que é essa escolha? Então, nós oramos, né? Lógico. Uhum. Buscamos de Deus um direcionamento. A gente nunca montou um repertório assim da noite pro dia. Uhum. Sempre foi muito cauteloso. A gente pedia dois, três compositores para mandar as músicas e a gente sentava uma manhã, assim, eu e os meus pais, a gente ouvia. Aí a gente anotava e depois ia lá e ouvia de novo a mesma música. E, se necessário, não é exagero, mas a gente esperava até um mês, assim, pra fechar um repertório. Se necessário. Já aconteceu isso no Da Janela pra Deus. A gente demorou bastante tempo pra escolher o repertório da Janela pra Deus. Porque a gente tem esse cuidado, né, eu tenho muito... Falo agora na Natiele, tem muito essa preocupação de alcançar vidas através do louvor. Eu gosto que o louvor tem um propósito, uma mensagem. Qual a mensagem que esse louvor tá passando? Perfeito. Ótimo. Sabe? E a gente teve todo esse cuidado. Caramba! Então, no caso, se o louvor que você está cantando não tiver essa função, de nada vale. De nada vale. Ele tem que sair do coração de Deus e penetrar no coração das pessoas, né? Exatamente. Então, foram quantas músicas desse último CD da Janela? Foram 10 faixas. 10 faixas também, Isso. 10 CDs. Isso. Aí depois desses 2 CDs veio o single, né? Que é o Maior Tesouro. Maior Tesouro. E qual é o próximo lançamento, Natiele Santos? Então, vamos entrar agora no próximo assunto. Tem previsão? Qual é a sua expectativa? Então, eu tô voltando agora, né, com o meu ministério. Eu senti uma necessidade Ok. de... vou Dá uma dizer pausa. uma pausa. Uhum. Pra me ver, respirar um pouco. Eu vivi Ok. muitas coisas em pouco tempo, muitas mesmo. Quando eu lancei o CD Transparência, foi o primeiro, eu saía todos os dias do mês. E na época tinha vigília, né? Era culto, vigília. Uhum. E eu estudava nessa época, então era culto, vigília. Aí de manhã, escola. estudo. Uhum. E aí, depois disso, eu fui fazer cursos, enfim. Então, minha vida sempre foi muito corrido. E também eu tinha algumas coisas, assim, pra clarear na minha mente, né? Referente a algumas coisas questões, ministeriais, né? umas Ok. questões ministeriais. E aí, eu falei com meu pai e minha mãe, sentei com eles de novo, né? Porque eles são meus investidores. E falei, olha, eu preciso de um tempo pra me respirar um pouquinho, né? Eu tava prestes a casar. Eu falei... Tava, assim, entendendo os processos, né? Que tava Exatamente, acontecendo. do casamento. E também porque eu tenho um foco, sabe? O meu foco é alcançar vidas. O meu foco é as pessoas me veem como alguém que faz diferença na vida delas, espiritualmente falando. Uma pessoa Ok. que aconselha, né? E eu já faço isso muito. Hoje eu sou líder de jovens na Que legal. regional da minha igreja, na igreja onde eu reúno. Então, eu gosto desse contato com as pessoas, de me Perfeito. preocupar. E aí, uma vez conversando com um pastor, eu falei com ele me perguntou, aí, Natiele, como é que tá o ministério? Eu falei assim, pastor, eu tô voltando agora, né, recentemente. Aí ele falou bem assim, Natiele, melhor é dar um passo pra trás, pra você entender o que você quer, do que acelerar demais e você se perder lá na frente, como muitos hoje em dia estão fazendo. Ele usou exatamente essa fala. E é um pastor até do nosso meio, do ministério, né? E aquela palavra veio de encontro a você. De encontro a E mim. aí... Ele me descreveu em uma Acredito. frase, Uhum. entendeu? Eu quero ser alguém que marca história, sabe? De outras pessoas. Eu não quero Através somente... do canto, né? Através do louvor. Eu não quero somente passar na vida das pessoas. E eu senti essa necessidade e hoje eu tô voltando agora de novo e respondendo agora a sua pergunta. Vamos ver o que Deus tem aí pra fazer, se for da vontade do Senhor que eu grave novos trabalhos. Lógico que eu tô ansiosa, porque, gente, é uma delícia Gravadoras, por favor, hein? Vamos investir no É uma Ministério delícia Natiele. gravar.
levar essa projeto. mensagem, né? Aí você falou que estava no processo da transparência, tava pra casar? Ou no segundo, tava pra No da janela casar? pra Deus, tava pra Tava pra casar. casar. Isso. E como é que foi esse processo? Casamento. Um assunto legal. Foi muito Vai. bom, né? Meu esposo, ele também cresceu nos caminhos do Senhor, Ai, que né? legal. O pai dele é pastor, Uhum. né? E ele sempre me apoiou. Antes mesmo da gente nem namorar, ele já apoiava meu ministério. Uhum. Com meu pai, Já às eram vezes, amigos, já tinham algum conhecimento, né? meu pai já Conhecido. conhecia a família. Muitas das vezes, meu pai já chamou ele pra sair com a gente, pra atender compromissos ou viagem, Uhum. né, com a minha família. E depois que nós casamos, isso só aumentou, né? Então hoje ele contribui pro seu ministério, continua Contribui. assim, como antes, né? Isso aí. Ele continua Ele investindo. me apoia muito. Vocês não têm noção do quanto ele me apoia. Meu Deus. Até nas Acredito. broncas, na Tchelle, Acredito. vambora. Durante as suas ministrações nas igrejas, né? Qual foi, assim, a maior dificuldade que você encontrou da igreja em si? Então, eu não me vejo competindo com ninguém, independente do meu potencial. Eu acho que Deus tem um propósito para a vida de todas as Tem uma pessoas. porção para cada um. Exatamente. E não precisa eu atropelar ninguém para eu conseguir o que Deus tem para mim. Perfeitamente. Né? Você tem que trilhar o seu caminho, fazer a sua corrida, não é isso? Exatamente. É isso que eu vejo e é isso que tem me acompanhado na minha vida, né? Porque a gente encontra amigos, né? Esse amigo fala, ai, vamos fazer um trabalho juntos, ou vamos cantar aqui na igreja, né? Às vezes no mesmo evento à noite. Uhum. Vamos cantar tal música? Eu não vejo, e nunca vi, nunca vou ver. Problema é nisso. Porque eu sei que Deus tem um trabalhar diferente, sabe? E não precisa a gente querer avançar o sinal. Perfeito. Caramba, né? Eu acho incrível, né? E acredito que já enfrentou várias situações, né? Sim, nossa, E muito. isso fez com que, mas mesmo assim, com que você não paralisasse, Não. né? Aquilo que você acredita, aquilo que você é bastante devota, é suficiente, né, para você continuar, né? Você pode até ter momentos de reflexões, onde você freia, mas isso não paralisa você. Falando do Ministério de Jovens agora, né? Como liderança, sua principal dificuldade. E eles estão assistindo. Ai, Jesus, a minha principal É dificuldade, lidar com pessoas? não necessariamente, mas os jovens, eu vejo que os jovens da minha época, pode dizer assim, Olha, mudaram tem 20 anos. completamente. Deus tá vendo? Os jovens de uns anos atrás, e não precisa ir muito longe não, vou botar aí uns 5 anos atrás, eles mudaram muito, sabe? Antes os jovens tinham muita sede de estar na igreja, por livre e As espontânea pessoas tinham essa vontade. expectativa de ir pro Isso. culto e entregar o seu louvor, entregar a sua oferta, que é o principal, né? Isso aí. E hoje não, eu acredito, não sei se são todas, mas como eu lido com o campo, né? A maior dificuldade de algumas ou todas as igrejas é entender os jovens, porque os jovens estão sofrendo muito em questões pessoais, espirituais, né? Perfeito. Aquele né? negócio também da escola, Essa mudança, do essa mundo, transição pregar uma aí, coisa, a né? gente prega outra, Da entendeu? adolescência para o adulto, né? Essa Isso transição, aí. você acha que tem implicado bastante? Exatamente. E aí a gente tem que, com todo cuidado, zelo, né? Acompanhar eles, tentar criar estratégias para que eles não venham perecer. Na verdade, exatamente, para que eles possam também até usar de armas, né? Essa sua mentoria, usar de armas a igreja em si para o ambiente que eles estão inseridos, né? Isso. Porque acredito que nós temos que criar jovens mais convictos daquilo que eles aprendem no ministério, né? Porque além de é muito bonito, é muito lindo. Você vai ao culto, você está ali, né? Você é um membro assíduo, você executa o seu ministério, mas e lá fora? E no ambiente fora? Será que na escola, na faculdade ou no trabalho você é isso tudo que você escuta na igreja? Então, a diferença, né, de um departamento de jovens e como qualquer outro também, é fazer com que aquilo que a igreja, né, insere no indivíduo, que ele multiplique na sociedade. Exatamente. Para que ele possa multiplicar, para que ele possa desenvolver essa habilidade, porque
Nós já comentamos aqui nessa mesa, né? A construção e a função que a igreja tem na sociedade, ela é muito linda. Se eu for olhar para um olhar natural, Sim. dizer nem espiritual, né? Uhum. Mas você vê que é uma igreja que, às vezes, faz uma obra missionária no bairro, né? Consegue ajudar aquelas pessoas. Então, aquela igreja... tem aulas de música nela, tem aulas para sociedade, então ela investe culturalmente, algumas, claro, né? Quem tem condição faz, às vezes quem não tem como fazer, mas investe culturalmente nas pessoas. E fora a palavra espiritual que é liberada no altar ali. Então você que é jovem, que está nos assistindo agora, você que também é liderado na Nath, que a gente possa aprender de verdade a se envolver dentro do ministério, a se envolver dentro da obra, porque faz total diferença, né, Nath? Ah, faz sim. Quando a gente se envolve no ministério. Quando você era pequena, né, menor de idade, claro, você... Alguma expectativa sua foi quebrada enquanto era criança? Você ouviu, tipo assim, palavras contrárias ali no momento ali? Ou então até que quando a promessa foi ministrada pro seu coração, você vai gravar tal coisa. Algo veio de resistência a você? Então, na adolescência, não, Ok. né? Mas, assim, na juventude, teve Uma situação uma situação. antes do CD Transparência. Ou não? Ou durante ali o processo? Foi um pouco, depois. um pouco depois. Lançou o CD, pronto. Nath foi lançada e começou já a resistência. Sim. Nesse contexto. Não foi diretamente, vamos dizer assim, com o meu potencial, com os meus trabalhos, mas foi uma atitude, um comportamento de um pastor. No púlpito, eu achei um pouco grosseira a forma que a atitude que ele teve, né? Uhum. Comigo de frente à igreja. Isso não me fere mais, mas tem como experiência, porque há muitos anos, essa, entre aspas, simples atitude dele me ficou martelando na minha cabeça, Ok, dentro de mim, no meu coração. penetrou de uma certa forma que fez você pensar e repensar muito naquilo que ele falou, né? Isso. Podemos dizer que talvez isso possa ser uma das coisas que me fez dar uma pausa. Talvez. Não vou dizer que foi só isso. Ok. Fui convidada, né, pra estar no evento. Uhum. Eu não tenho hábito, eu não tenho costume de ministrar, assim, sabe? Quando eu trago algo pra falar, antes de adorar ou durante, sempre é sempre muito objetivo, preparado, isso. E nesse dia, como em todas as minhas ministrações, eu fui bem objetiva. E cantei a primeira música, né? E na segunda, que eu tinha falado algo que Deus tinha ministrado no meu coração, e ia cantar a segunda música, ele pegou o microfone da minha mão e me cortou de frente à igreja cheia. Isso me trouxe um constrangimento. Porque era um evento grande, estava todo mundo olhando para mim. Uhum. E eu falo isso aqui hoje abertamente porque para os pastores que ouvirem vocês, eles terem muito zelo, muito cuidado, né, com isso. Mesmo que talvez o evento foi programado, termine um pouco mais tarde por causa de uma pessoa que talvez fugiu ali do combinado, mas pensa, né, o que isso vai trazer, né, para essa pessoa. O que vai infligir em você, Exatamente. né? Isso vai prejudicar ela tá preparada para isso? Como é que ela vai interpretar isso? Porque depois eu não tive nenhum feedback dele, não tive nenhum desculpa, me perdoa, sabe? E eu era nova. Talvez se eu tivesse vivido isso hoje, não tinha me feito... Me impactado tanto, né? Quanto foi lá no passado. Uhum. E eu não falei nada absurdo, sabe? Foi realmente por causa de um cronograma de um evento. Né? E eu só fiquei constrangida porque eu já tinha colocado a igreja de pé, eu já tinha ministrado, já tinha falado que ia cantar a próxima música. Uhum. E eu achei um pouco grosseiro. Mas falando sobre
algo que poderia me afligir. Isso foi a única coisa, assim, que, né, eu sempre, graças a Deus, tive muito apoio das pessoas, da minha família, de amigos, de pastores de igrejas que me convidaram para estar adorando com eles. Pessoas como você que me trouxeram convite, me deram oportunidade Que para lindo. estar, né, falando um pouco do meu ministério, até mesmo em rádios. E é só mesmo esse zelo, esse cuidado. Essa única experiência que eu tive marcou muito e doeu Acredito, muito. né? E eu saí daquele dia chorando de lá, Eu acredito. sabe? E foi, assim, muito difícil pra mim superar. Eu fiquei martelando isso muitas e muitas vezes. Uhum. E não foi 1 ano, 2 anos. Eu fiquei martelando, eu já contei isso pro meu esposo, sabe? Uhum. Pra outras pessoas também, que foi necessário falar. E hoje eu tô trazendo isso só mesmo pra, caso um pastor, um líder ouvir, ter esse cuidado, essa Ter preocupação. esse discernimento de a hora, né? Exata, né? Que acredito que você foi interrompida durante o louvor, né? Exatamente, a vigilância, né? Aquela atenção, aquela preocupação. Como é que isso vai Atingindo o atingir a próximo, pessoa? né? Exatamente. Como é que ela vai interpretar? Eu não tive nenhum feedback depois. Ele não me procurou como Entendi. pastor para dizer, pelo menos, ô minha filha, né? Não, né? Mesmo que fosse um puxão de orelha, né? É normal todas as pessoas receberem um alerta. Eu creio que há momentos e há momentos, né? E há combinados, Sim. né? Então, uma coisa, não sei se foi combinado, Uhum. né? Então, justamente nesse dia, eu não tive o cuidado, mas eu tenho esse cuidado de sempre que eu chego nos eventos, eu pergunto, olha, quantos louvores você quer? Já teve pessoas de pedir 2, 3, 4, 5. Uma adoração início. Exatamente. Só que justamente nesse dia, Que teve esse eu esqueci, a gente chegou na descuidado. correria. Mas se eu fosse ele, talvez eu teria essa atenção de, peraí, não, agora não é o momento, eu posso chamar a atenção dela depois, mas Não, eu concordo com você. Eu não teria essa atitude de no meio da liturgia do culto, né? Do desenvolvimento. Porque o que acontece? Tanto com quem a gente traz, né, para o culto, seja cantor, seja pregador, tanto quem é membro da igreja, tá todo mundo colaborando para o culto. sim. Tá todo mundo ali, tá todo mundo ali é a produção pro culto, né? Todo mundo ali colaborando para que a presença de Deus seja revelada, para que todos, né, possam executar o seu ministério, o seu dom, o seu talento, mas tem que ter liberdade. Sim. Tem que ter esse conforto, né? E às vezes, lógico que tem igrejas, né, que prezam muito por um horário fixo estabelecido. Eu super entendo, é verdade. As pessoas pós-culto têm compromisso, mas como eu falo, há momentos, né? Sim. E a minha igreja, a igreja onde eu reúno, é um ministério assim, né? Que vela pelo horário também. Nossa, o meu pastor, ele fica ansioso quando tá chegando a hora, porque Qual ele o é nome do seu muito pastor? certinho. Pastor Sebastião. Pastor Sebastião. É pra você agora. Ele é muito certinho com o horário, sabe? Porque Aham. ele é o pastor local. E o pastor regional, ele cobra muito, irmãos, porque tem outros irmãos que não se sentem à vontade quando fica muito tarde, tem esse cuidado. Então, ele é um pastor que leva muito ao pé da letra, né? Eu acho tão legal, mas aí não chega o horário, ele fica assim, meu Deus. Não, é verdade. Quando o pastor não tem essa preocupação, mas sempre tem. E a Toda igreja Assembleia de tem. Deus, tá? Quando a pessoa não tem, sempre tem. Sempre tem aquela ovelhinha, tem aquele obreiro que faz aquela posição de relógio, né? Lá no altar. Sim. Né, sempre tem. Ou então, tem igreja que é estratégica, né? Já tem um púlpito na frente, já tem um relógio, assim, de cara lá no fundo, né? Já o cronômetro já. E, claro, isso é importante, né? Define a ordem de um culto, mas ele não pode ser totalizado, né? Ele é um complemento, né? Essa parte da hora. Sim. Mas isso, graças a Deus, como muitos vieram aqui e relataram a sua experiência, a Rafaela, inclusive, eu sempre falo isso aqui, você que está assistindo agora, aproveita e já se inscreve no canal. Aleluia. A Rafaela chegou a comentar que pessoas assim, que no seu caso foi até diferente, mas seja por alguma posição, seja por alguma fala, seja por alguma atitude, ela chama de pessoas que são amassadoras de barro. Sim. Elas amassam barro, né? E no final disso tudo você filtra tudo isso aí e você dali você já é uma nova pessoa, porque você já ressignificou Sim. todo esse processo, tudo isso que aconteceu. E acredito sim que poderia ser um dos motivos, né, dessa pausa, né? A pausa ocorreu em qual tempo?
Então, acho que uns 2, 3 anos. 2, 3 anos, né? Foi uma boa pausa. Foi uma boa pausa. Mas entre eles, assim, eu não ficava fermentando, vamos dizer assim, pra ter Ali, compromissos. alimentando, né? Aham. Exatamente. Mas os que iam aparecendo, eu atendia, né? Igual um congresso, né? Um amigo, às vezes, um conhecido, um colega indicava, eu ia lá, atendia, né? Mas eu sempre estava ali só na minha igreja. Não deu uma pausa, gente, dos caminhos do Senhor, pelo amor de Deus. Não, é Eu dei uma importante. pausa ministerialmente falando, né? E assim, como eu falei, Da carreira ali, naquele momento, né? Sim. Específico, não do ministério. Aí, algumas local. oportunidades que iam surgindo, eu ia atendendo. Mas não Entendi. ficava ali na rede social, jogando, bombeando pra receber oportunidades. Não, com certeza. E hoje, nesse processo pós-pausa, né? Qual que é a sua expectativa daqui pra frente? A minha expectativa. O que você espera? Eu pergunto Ah, outra não, coisa. que isso, vai. Essa expectativa desse novos trabalhos que podem surgir e da pessoa Natiele Santos. Então, eu espero, né, gravar novos trabalhos. E espero receber novas oportunidades, né? Amém. Porque abriram novas igrejas, né? Espero que as pessoas não entendam, mas respeitam, né, essa pausa que eu precisei fazer. E como eu falei, como o pastor me falou, não é um passo para trás, né? Às vezes a gente precisa dar um passo, na verdade, atrás, para enxergar o que a gente precisa, para a gente filtrar, como você falou, né, da Perfeito. situação, Aham. filtrar acontecimentos e seguir com objetivo. E a minha expectativa agora é que Deus me use, né, de formas diferentes, Aham. De Pra forma mim, abundante. abundante, exatamente, em áreas diferentes, se for a vontade dele, como ele já falou também, em algumas áreas específicas. Eu ia perguntar, você é compositora? Não. Eu Ainda nunca, na não é. verdade, ainda. Agora, lance. Mas Fala é que, profética sabe, aquela sobre a pessoa Natiele. caprichosa precisa de pegar o caderno e a caneta às vezes, porque eu não vou dizer que nunca desceu. Eu estaria mentindo, igreja. Mas tem vontade de gravar uma música autoral? Você tem essa vontade, Então, assim? não é uma coisa que, vou dizer que tá Que no meu germine coração. ali, aham. Exatamente, mas eu tenho muito, muito desejo de tocar teclado. É uma coisa assim que eu sempre pensei, toda vez que fala de música e de instrumento de músicos, ou de escola de música. Ah, eu tenho um recado pra você e pra Aleluia. você que tá nos assistindo agora. Aqui a gente não pode perder oportunidade, né? É isso aí. Você, como a Natiele, se você deseja aprender algum instrumento ou canto, por favor, acesse aí @Escola de Música EMEST. É um dos patrocinadores oficiais do programa. Tenho certeza que a didática e a dinâmica dos professores vão te impressionar, tá bom? Então, isso não é problema para você. Se isso for voltando à composição, porque eu acredito que o instrumento, ele auxilia muito na composição. Ah, sim. Aí, no caso, seria o primeiro instrumento? Seria o teclado? Primeiro instrumento. Seria? Sim. Não, isso está É absolvido, você pode ter certeza. Tá bem. Porque acredito, né? Quando vem a letra, você, né, se você souber, né, ter ali um instrumento de auxílio, um conhecimento, né, do instrumento, você consegue desenvolver melhor, porque você aplica a melodia na letra que você recebeu, aí você começa ali, né, já a ministrar. Então, isso já está resolvido na sua vida, casando tá? já, né? E agora a composição, por enquanto não. Por enquanto não germina, ou já teve essa ideia? Já tive essa Alguma ideia. inspiração? Não, poxa, disso aqui eu poderia tirar uma letra. Já teve um insight desse? Então, sim, eu não lembro especificamente agora, no Uhum. momento, que já faz um tempo. Uhum. Mas sim, já houve. E complementando aqui a minha fala sobre a minha expectativa, né, pra volta da Natiele, vamos dizer assim. Uhum. É essa Perfeito. Natiele, né, que Essa toca teclado, renovada. aleluia. Ô, glória. Essa Natiele Já tô vendo essa diferenciada Natiele. do worship pentecostal, Aleluia. gente. E é E, isso. e compositora, né? E compositora, E em nome compositora de Jesus. inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? É isso aí. Pra ministrar, pra tocar. Durante a sua caminhada cristã, você já contou algumas situações, né? Que mesmo se não fizeram você parar, mas já pensou em desistir? Desistir, não.
Desistir não. Não. Que lindo, ótimo. Não porque, é como eu disse, não foi minha família que despertou esse desejo em mim, né? Eu acredito que quando Deus tem um propósito, tudo encaminha, né? E é uma coisa assim que nasceu dentro de mim. Eu tive uma promessa que até então não tinha conhecimento, né? Perfeito. Tão profundo que eu falo. Lógico que eu já recebi revelações na igreja, né? Pessoas presencialmente Mas me não falando. sabia que tinha a palavra liberada antes de você nascer. Isso aí, desde o ventre da minha mãe. Exatamente, porque é diferente, né? Sim. Quando você conhece, na minha família tem situações assim, em que... Porque você vai crescendo, você é envolvida no ministério, você vai ali evoluindo no seu departamento, né? E, lógico, como toda igreja recebe mulheres e homens de Deus, que o Senhor usa com revelação, e você recebe essa revelação, e dali você começa a ter uma perspectiva Sim. diferente daquilo que o profeta te entregou, a pessoa te entregou, te revelou, e você começa você já muda o curso da sua oração. Não, Senhor, foi me revelado isso. Qual é o caminho? Como é que eu devo seguir, né? Sim. Como é que eu devo fazer? Então, e aí tudo bem. Mas você viu de uma pessoa de fora, né? Você viu alguém da igreja. Agora, quando alguém da família, né? Fala que teve alguma revelação profunda disso, né? Ainda mais a sua, né? Que o pastor revelou que seria menina e que aos 15 anos gravaria o CD e Foi muito específico. Foi muito específico, exatamente. Então, na minha família também, por exemplo, eu tenho uma irmã de 7 meses, Oh, meu Deus. né? Gracinha. E essa promessa aconteceu. A primeira vez que ela foi revelada foi quando os meus pais estavam dentro de uma vigília, e o pastor daquela noite se revelou a eles, né? Falou assim, o casal aí, mas não sabia quem eles eram. Sim. O casal aí, levanta, por favor. Aí a minha mãe só me tinha, eu era pequeno, só tinha eu. Aí, ó, Deus manda dizer que Deus tem um trabalho lindo na obra de vocês dois, e vocês vão ter 3 filhos, né? O primeiro, a touca azul já caiu, o primeiro, aí era eu, porque eu tava ali. O segundo vai ser uma outra touca azul. E o terceiro vai ser uma touca rosa. Desse modelo, isso foi no Rio de Janeiro, né? Sim. E com o passar dos anos... Só que eu já estava. A primeira touca já tinha caído, assim, né? Simbolicamente falando, né? Sim. Que eu já estava ali nascido. Aí depois de 6 anos veio o meu irmão, que hoje tem 17 anos. Em breve fará 18. E depois de 23 anos, que eu tenho 23 anos. Depois de 23 anos... veio a minha irmã. Gente, como pode? Pra você ver que é aquilo que você falou, né? O tempo, ele pode passar, né? O nosso cronômetro, o nosso relógio, os nossos pensamentos, tudo muda. E às vezes são até invalidados. Mas a promessa de Deus não, Nath. Verdade. A palavra que Deus lança no altar, ela se cumpre na sua vida. No tempo que Ele já determinou. Só que, se você perguntar para os meus pais... mas vocês não receberam a palavra? Recebemos. Vocês não ouviram a promessa? Ouviram. Mas se perguntar, vão falar que foi um processo surpreendente. Que como? E aí, você deve imaginar, você deve imaginar quantos anos meus pais têm hoje para eu ter uma irmã de 7 meses. Então, você vê que é uma situação que biologicamente, fisiologicamente, naturalmente, é improvável. Entendeu? Não é para acontecer. Mas... a palavra de Deus, a promessa de Deus são para aquilo que é improvável. Sim. É para aquilo que... é você que às vezes se sente um projeto inútil, mas você não é um projeto inútil. Nós não somos, nós somos formados e criados pelo Senhor Jesus. Sim. Né? E eu vejo que isso se cumpre na sua vida. Amém. Né? Eu vejo essa mão de Deus, né? Te guiando, te fortalecendo. As circunstâncias acontecem, mas o lindo de tudo que você chegou a relatar é que você não desistiu. Sim. Ou não desiste. Por quê? Porque da mesma forma que o Senhor, ele é fiel para começar a boa obra na sua vida e para terminar, você é fiel para permanecer no processo. Sim. Por isso que ele começa e ele termina. Porque no processo, quem está firme é eu e você. E é isso que eu acho interessante. É isso que eu quero relatar para as pessoas que estão assistindo, que a promessa do Senhor, ela vai acontecer. Desde que você permaneça na posição, desde quando o Senhor te entregou essa promessa.
E com certeza, né? Como os discípulos, né? Como qualquer pessoa, né? Vai ter desafios, né? Vai ter situações constrangedoras, como a Rafaela fala, vai aparecer esses amassadores de barro aí, né? Nossa. Esses oleiros de Satanás que querem amassar a gente aí, mas por causa do processo é necessário. E quando Sim. você vê, você foi ali lapidada, né? De forma pressionada, né? Mas foi. E hoje tá contemplando as promessas de Deus e retornando com tudo aí E para a acredito que honra e foi glória do talvez Senhor. necessário, né? Pra, igual hoje eu juntamente com meu esposo estamos cuidando de uma juventude. Eu acredito muito que às vezes Deus nos dá coisas pra viver, porque nós, né, através do conhecimento que ele tem na nossa vida, Uhum, ele acredita que nós vamos suportar de uma certa forma, talvez, pra gente depois testemunhar pra outras vidas com que certeza. A vão experiência passar por para esses ali e não jovens, morrer. com certeza. A Isso experiência para aí. esses jovens, E eu aleluia. costumo também dizer que o meu testemunho é o que me faz permanecer. Aleluia. Porque muitas coisas que o Senhor usou pessoas pra falar, né, na minha vida, ele realizou, Aleluia. sabe? Então, assim, a gente é edificado pelas vitórias dos nossos irmãos quando nós ouvimos, somos. É verdade. O testemunho tem que Mas, gerar isso na gente, né? mas é muito gratificante viver Com certeza, né? isso, sabe? Você imagina, você viveu os propósitos do Senhor E tem e experiência para contar agora. você ter, através da sua própria experiência, do que você viveu, Uhum. você poder se manter firme ali, Aleluia. enraizado, né? Vamos dizer Aleluia. assim. Criou raiz na palavra do Senhor. Isso aí. É verdade, aleluia. Nossa, glória a Deus pela sua vida, viu? Nesse momento, nós vamos ouvir agora, né, Tiele cantando. E você pode estar onde você estiver. Você, por favor, fique à vontade. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Se ligue com o Senhor Jesus e deixe essa música falar profundamente no seu coração. Vamos lá? Vamos? Aleluia. Por favor, nesse momento aí, cante conosco esse hino. Se você não sabe, você vai aprender agora para você cantar na sua igreja, não é não, Nath? É isso aí, Como é gente. que faz, Nath, para as pessoas contactarem você? Nós temos Instagram, né? Pra vocês acharem a gente lá. É Natiele Santos Oficial. E o Facebook, Natiele Santos. E YouTube, todos eles, Natiele Santos Oficial. Aleluia. Vamos cantar agora então. Essa música é linda. Não busco prata, não busco ouro, a tua presença, meu maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional, incondicional. Os céus declaram a sua glória, o firmamento anunciam as tuas obras. Incondicional, incondicional, eu vim te adorar. Pai, leva-me ao Santo dos Santos, aqui não vou me contentar. Pai, esconda-me em tua presença, onde enfim posso me encontrar. No átrio que vale é o que tenho, no Santo dos Santos não há bem além de ti, Senhor. No átrio que vale é o que preciso, no Santo dos Santos não existe outro bem além de ti.
além de ti, além de ti. Não busco prata, não busco ouro, a tua presença, meu maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional, incondicional. Os céus declaram a sua glória, Pai. O firmamento anunciam as tuas obras. Incondicional, incondicional. Eu vim te adorar. Não busco ouro, a tua presença, meu maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional, incondicional. Os céus declaram a sua glória, Pai. O firmamento anunciam as tuas obras. Incondicional, incondicional. Eu vim te adorar. Eu vim te adorar. Uhul! Que voz linda, meu Deus! Deus abençoe. Nardes, Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado pela sua presença aqui. E eu quero agradecer agora os nossos patrocinadores. Como eu falei, né, a Escola de Música Mesh, acessa aí abaixo na descrição do vídeo. A Buckingham Perfumaria, acessa também, tá aí o Instagram. E se você precisa evoluir na sua estética, eu queria participar de uma estética avançada, acessa aí a Angelita Biomédica. Eu tenho certeza que os procedimentos dela vão te impressionar, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Vamos atingir aí 100 inscritos aí. Ajuda a produção aqui, não é não? Por favor, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.